157 quilos a menos em 1 ano e 4 meses. Os números impressionantes pertencem ao azulejista Nadiel Alves Sá, de 27 anos. Em outubro de 2022, ele pesava 250 quilos e depois de uma cirurgia bariátrica, reeducação alimentar e muita atividade física, Nadiel chegou aos 93 quilos. Mas esse número pode estar menor quando você ouvir este podcast. Pelo menos é o que espera o nosso personagem, que se diz determinado a perder mais peso. O Nadiel é um paciente do Programa de Controle e Cirurgia da Obesidade, o PCCO, do Hospital Estadual Alberto Rassi, o HGG. O agora ex-obeso tem impressionado os profissionais de saúde da unidade que o acompanham desde que ele entrou para o programa. Impressionou tanto que este episódio do Vozes do HGG é dedicado à história do Nadiel e ao PCCO do HGG, mais um serviço da unidade que tem salvado a vida de pessoas. O Nadiel é um ótimo exemplo de que sim, é possível vencer a obesidade. Como ele mesmo vai contar pelos próximos minutos, não é uma luta que se vence só. Há pessoas a serviço do SUS para ajudar aqueles que tentam superar a doença. E em Goiás, o HGG tem sido um local que acolhe estas pessoas. Produzido pela Assessoria de Comunicação do IDTEC, Vozes do HGG. Entrevistas com profissionais do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi sobre tratamentos, formas de prevenção, histórias de pacientes, um podcast do Serviço de Saúde do Estado de Goiás. Eu sou Alex Maia, jornalista da Assessoria de Comunicação do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, o IDTEC, OS responsável pela gestão do Hospital Estadual Alberto Rassi, uma unidade do Serviço Público de Saúde do Estado de Goiás. Você está ouvindo o Vozes do HGG, um podcast que apresenta os serviços oferecidos por este hospital. Episódio de hoje: Obesidade, enfrentar e vencer. Vozes do HGG, um podcast a serviço do SUS. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes do HGG. Hoje nós vamos falar sobre a obesidade. Doença que, segundo o Atlas Mundial da Obesidade, vai acometer 1 bilhão de pessoas em todo o mundo até o ano de 2035. No Brasil, a situação também é preocupante. 1 a cada 4 brasileiros acima de 18 anos está obeso. E em 2035, 70% da nossa população terá sobrepeso ou obesidade. E o pior é que 20 milhões serão crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos. Esses dados podem ser explicados, entre outras coisas, pelo modo de vida da sociedade moderna. Comer faz parte do nosso convívio social. Se nos reunirmos, é comum ficarmos ao redor de uma mesa farta. Muitos de nós podem trabalhar sentados, sem o mínimo de esforço físico ao longo de um dia inteiro. Para alguns, é muito fácil ganhar peso. Por outro lado, perder se torna cada vez mais difícil com o passar da idade. Requer muita disciplina. O nosso personagem de hoje é o Nadiel, um bom exemplo de que, apesar de difícil, é possível vencer o sobrepeso. Em 2022, ele era um obeso mórbido, tinha 250 quilos. Hoje, em 2024, ele está com 93. Antes, ele tinha vergonha do corpo, relutava em tirar a camisa. Atualmente, ele posta nas redes sociais sua rotina de treinos, fotos do corpo e vídeos com antes e depois, editados com músicas e frases motivacionais. O Nadiel se diz uma outra pessoa, não só fisicamente como mentalmente. Tudo isso foi um processo que, segundo ele, começou depois que entrou para o Programa de Controle e Cirurgia da Obesidade, o PCCO do HGG. Vozes do HGG. Entrevista. Me conta, você era uma pessoa obesa. Como é que foi sua história com a HGG? Foi o seguinte, eu tentei, desde os meus 16 para 17 anos, eu estava tentando entrar, né? E não conseguia. Aí foi desleixando, foi deixando, o tempo passou e o pessoal subindo, só piorando. E aí, em 2016 para 2017, eu cheguei a 250 quilos. Eu tive uma doença que eu creio que ajudou a chegar, contribuir para isso, né? Aí, tentando, lutando ainda para poder viver. E aí, em 2022, eu recebi a notícia. Eu recebi uma ligação que era para mim estar vindo aqui no HGG,
que eu ia entrar por um processo chamado PCCO. E, assim, como várias vezes eu já tinha tentado e tinha sido frustrado, eu não botei fé, né? Aí vim, o doutor Natan me atendeu super bem. E fiquei feliz e não feliz porque eu ainda estava muito acima do peso, porém fiquei feliz que tinha perdido um pouco de peso pelo tempo, que aí foi sarando a infecção, as doenças que tinha dado. E aí ele falou pra mim, a partir de hoje você se considera dentro do quadro, dentro do PCCO. E já vou te adiantar logo que a cirurgia não é milagre. Ela vai te ajudar ali no seu primeiro, no segundo mês, que é onde sua alimentação vai estar menos, mas depois você volta normal. Aí é você contra você. Foi o que ele me falou, as palavras dele foi isso. Treinando, nutrição. E aí eu falei, cara, se não for dessa vez, eu não consigo mais não. E aí peguei firme, consegui perder bastante peso antes. Comecei meu processo em maio, quando foi em setembro eu terminei. Setembro, a Luísa falou, agora você só espera a gente ligar para você poder operar. Aí, final de setembro eles me ligaram, eu preparei tudo, dia 5 de outubro eu operei. Você tinha quantos quilos nessa época? Foi igual eu te falei, foi um processo, né? Entre 2016 até 2020, eu estava nessa etapa entre 250 a 240 quilos. Aí quando eu cheguei aqui, que eu tinha sarado, tinha já curado a infecção que eu tinha pego, eu tava com 200, quase 212 ainda. 212. Aí eu comecei meu processo mesmo com 212 quilos. Entendi. E aí nesse processo você já começou a emagrecer antes da cirurgia também, né? Sim, o Natan me pesou, só que eu acho que não foi um peso que foi passado ainda, né? Que eu vim, fiz a consulta com ele, aí eu comecei com a Nutri. Quando eu vim com a Nutri, eu já tinha perdido mais uns 10 quilos. Eu comecei com ela ali com 200. Aí de lá pra cá eu perdi firme. No dia da minha cirurgia eu tava com quase 180 ainda. E aí foi só dando certo, graças a Deus. Além da cirurgia bariátrica, você também, uma coisa que você citou aí foi o atendimento das outras áreas, né, a psicologia. Como é que você se via naquela época, quando você começou aqui no HGG, psicologicamente? Você tinha força para fazer o que você está fazendo hoje? Eu não me via, né? Eu não era escondido. A gente até falou, Golinha, né? A gente não... O sonho era fazer a cirurgia. Até então hoje a gente não sabe direitinho qual o sonho que você quer realizar primeiro, né? Então você se vivia trancado dentro de, que eu acho que é uma parede, um quarto fechado de gordura, vamos supor. A autoestima também lá embaixo. Tudo baixo. Aí eu tentava se levantar um pouquinho, mas era só... Eu não saía porque tinha vergonha de sentar em cadeira quebrada, e era muito difícil. E aí esse acompanhamento psicológico, na sua visão, também foi importante nesse processo? 99%. Tão importante quanto a cirurgia, você acredita? Eu creio que mais, porque após a cirurgia também você precisa ter o psicológico, abala muito também. O pós também abala bastante, a pessoa tem que ter... A psicologia é principalmente fundamental. Cara, hoje em dia eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Hoje eu tiro foto sem camisa e tiro foto todo dia na academia, no espelho. Hoje eu não sei nem explicar como que tá meu ego hoje. Como é que foi? Porque, tipo assim, você passou pela bariátrica e a partir daí, a partir da liberação médica, lógico, já começou a fazer academia? Não, eu tive... Ele me pediu 3 meses de restrição, né? Porque foi corte. Só que quando ele começou a liberar caminhada, eu já peguei firme. Eu falei, eu vou fazer acontecer. Se não for dessa vez, não vai mais não. E aí da caminhada já foi indo. Com 60 dias ele já liberou um pouquinho a mais, vou andar mais. E aí, de acordo que ele foi liberando, eu fui tacando pau. Foi. Logo depois da bariátrica, você fica ali com quantos quilos, mais ou menos? Depois da bariátrica, eu operei com 170, quase 180, se eu não me engano. Com 22 dias eu já tinha perdido quase
quase 20 quilos já. 20 quilos. Sim. Então, assim, começar a fazer exercício físico com o peso que você tinha quando você começou, também não é fácil. Não. Questão do peso e também questão de local, porque quando você tá lá dentro da academia, você vê que as pessoas que tá ali não tá te olhando, só que para você chegar do corpo que você tinha, do corpo que você tem ali, que você vai, que é dificuldade de fazer um exercício, dificuldade de agachar, de sentar numa parede, você já fica com o psicológico abalado já. Não foi fácil, então, esse início? Não. Para conseguir manter também, né? Que é o mais complicado. É o mais complicado. Para você perder até o pós, para você se encaixar direitinho nas coisas. O que você se apegou para se manter na academia, se manter no exercício físico, mesmo com tanta... Porque, assim, o início é complicado, como você mesmo disse. O que você mirou, assim, para conseguir manter a determinação? Cara, eu pus na minha cabeça, eu preciso, é só eu que vou fazer por mim mesmo. E graças a Deus eu tenho minha esposa que me ajudou bastante mesmo, me incentivava, e a galera que eu treino lá, vambora, você consegue. E foi isso, aquilo ali foi me dando um pouquinho de força todo dia, foi o que me motivou. Tá, né, nas pernas tudinho, e aí quero dar uma subidinha, mas só de massa. Entendi. Trincar, né? Andar de sunguinha branca agora. E esse processo, e agora como é que tá aqui na HGG? Porque você ainda é um paciente do programa, né? Sim, eu tive as altas, né? Porém, achei bom que eles falam que teve alta do processo, porém eu sou paciente ainda. O que precisar, está à disposição. Uhum. A gente tem muitos pacientes de bariátrica aí todos os meses, fazendo mutirão e tudo, você já deve ter visto. Queria que você desse assim, uma pessoa que está nesse processo aí também da bariátrica, que não é uma cirurgia simples, né? O pós também tem que ser uma coisa bem pensada. Que dica você poderia dar, um conselho para as pessoas? Olha, é o que eu peguei para mim. É foco. Você tem que focar naquilo ali que você quer. Força, você vai precisar. Muito, não é pouca. E fé, se apega com Deus, se apega com você mesmo. E não comparar o seu processo com o processo dos outros. Porque no começo eu tentei fazer isso. E não estava dando certo. Deixei acontecer, né? Uhum. E aconteceu. E tá aí, eu tô aqui pra testificar hoje. A sorte não vai bater na mesma porta, né? Foi 10 anos esperando. Então eu pus na minha cabeça o seguinte: ou vai ser agora, ou não vai ser mais. Então eu preferi sofrer, porque a minha meta de peso, eu consegui chegar com 8 meses de cirurgia. Eu tinha perdido 103 quilos com 8 meses de cirurgia. Então eu falei, se eu não preferir sofrer esses 8 meses agora, eu vou sofrer pro resto da vida. O Nadiel permanece como paciente do PCCO e está na fila do SUS para realizar uma cirurgia plástica para remover o excesso de pele provocado pela perda de peso. A história do Nadiel é, sem dúvida, inspiradora, mas não se culpe se você, depois de uma cirurgia bariátrica, ainda não obteve os mesmos resultados. Cada paciente é único. Mesmo assim, algo dito pelo nosso personagem deve ser seguido por todos que lutam contra a obesidade. É preciso persistir mesmo com as dificuldades que aparecem, principalmente no início. É uma luta árdua que depende muito da força de vontade de cada paciente. Mas há na saúde pública uma rede de apoio capaz de fortalecer quem precisa. Em Goiás, o HGG oferece atendimento à população obesa desde o ano 2000 através do PCCO. Além de um atendimento multiprofissional, o serviço oferece gratuitamente a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica, procedimentos tidos como um avanço importante no tratamento destes pacientes. A diferença entre as duas é que a cirurgia metabólica visa o controle da doença, já a cirurgia bariátrica tem como objetivo a perda de peso, com as metas para a contenção das doenças como a diabetes e a hipertensão. Quem coordena o PCCO do HGG atualmente é o médico cirurgião bariátrico Juarez Távora. Ele explica que o programa foi estruturado para tratar a obesidade mórbida de forma multiprofissional para que os pacientes tenham toda a assistência antes e depois da cirurgia.
Ele nos conta mais sobre esse serviço a partir de agora. Doutor, o senhor está aqui responsável por esse programa já há bastante tempo. Primeiramente, eu queria entender o que é o programa, o que é o PCCO aqui no HGG, como é que ele é estruturado e como é que ele foi pensado. Na verdade, ele segue as orientações do Ministério Público, né? Então, o Ministério Público advoga que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia de cunho cirúrgica e ela necessita de uma equipe multidisciplinar, fono, psicólogo, psiquiatra e vários outros profissionais que contemplam o preparo do paciente. Então, o paciente ele passa por uma avaliação inicial por parte do clínico ou endócrino, aí ele é encaminhado para o cirurgião avalia o paciente, né? Vê se não tem nenhuma doença grave. A maioria das pessoas, o grande problema que nós temos aqui é que as pessoas acham que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia de urgência. Não é uma cirurgia de urgência. É uma cirurgia complexa e o doente tem que estar pelo menos condicionado físico e mentalmente, né, para a cirurgia. Então, se o paciente apresenta uma diabetes descompensada, se apresenta um DPLC descompensado, se apresenta um problema hepático grave descompensado, infelizmente ele não pode operar, porque a cirurgia pode advir com uma situação trágica, né, que no caso é a morte, né? O PCCO ele é pensado para pacientes obesos e também diabéticos? Como é que é isso? Não, na verdade aqui é um só, mas aqui nós temos a separação. Então o paciente diabético ele vai lá para o programa da cirurgia do diabetes, né? Que é o professor Paulo Reis que toma conta. Eu fiquei na parte da cirurgia bariátrica do paciente estritamente obeso. Evidentemente é tudo a mesma coisa, né? Assim, é todo o mesmo tratamento, só que em instâncias diferentes, né? Os serviços conversam, digamos assim, né? Claro, não, com certeza. Doutor, sobre esse paciente que chega aqui no HGG, esse paciente obeso, que é mais a parte do senhor, como é que é o início dele aqui no HGG? Que serviços que são ofertados para ele quando ele começa o tratamento aqui com você? Primeiro ele precisa de uma consulta prévia, né? E essa consulta prévia aí depende. Pode ser com o próprio cirurgião, ou cirurgião do aparelho digestivo, né? Ou pode ser através do endócrino. Aí, passando isso, é feita uma checagem, alguns exames básicos, né, para ver a condição do doente. Aí ele é encaminhado para a equipe multidisciplinar, avaliado pela fono, pela psicóloga, nutricionista e pelo fisioterapeuta. E depois dessas avaliações, pede-se o risco cirúrgico, né, do cardiologista, que é uma cirurgia de grande porte, que necessita de uma anestesia geral. Se o paciente tem algum problema pulmonar, ele passa pela avaliação pneumológica, e depois de tudo isso é solicitado a guia, autorizado, operado, e aí ele fica em tratamento clínico cirúrgico por 2 anos. Nesse tempo, a partir de 1 ano e 2 meses, ele é encaminhado para a cirurgia plástica, que a cirurgia plástica também contempla aqui o programa. Entendi. E seguindo essa sequência, ele é liberado e volta aos CAIs, onde é atendido normalmente. Todo paciente obeso que entra para o PCCO, doutor, ele vai passar obrigatoriamente pela cirurgia bariátrica ou, nesse meio tempo, com o apoio da equipe multi, alguns pacientes podem deixar de ser obesos ou adotar uma prática de vida mais saudável apenas com exercícios, com alimentação, ou necessariamente ele vai passar pela bariátrica? Não, infelizmente, tendo os requisitos básicos, né, que o paciente com MC acima de 35 e possuindo comorbidades do tipo apneia do sono, hipertensão, diabetes, artralgias e outras, né, ele é incluído no programa, porque o programa é eminentemente cirúrgico, né? Então, por exemplo, se nessa fase ele desistiu ou optou por um tratamento clínico, aí ele é encaminhado
para o serviço de clínica, no caso, basicamente, a endocrinologia. E sai do programa para dar evasão, né? Perdão, para dar entrada de novos pacientes, né? O senhor falava aí que não é uma cirurgia de emergência, ou seja, a pessoa entra para o PCCO, passa por todo um processo de apoio psicológico, psiquiátrico. Eu queria entender do senhor como é que é, após a bariátrica, como é que o senhor enxerga esses pacientes, por exemplo, fazem a bariátrica, mas precisam de um apoio psicológico também, para não ter algum tipo de recaída. De maneira bem simples, as equipes multidisciplinares, elas funcionam como um esteio, tá certo? Então, por exemplo, a cirurgia psiquiátrica, a avaliação psiquiátrica, ela não é do programa. Ela é uma especialidade na qual ela é utilizada quando o paciente tem já declaradamente problemas psiquiátricos. Que aí ele é encaminhado para o nosso psiquiatra, ele faz a avaliação e o tratamento e entrega em condições para a gente poder operar esse paciente. Por exemplo, suponhamos que o paciente tem uma doença que ele tem compulsão à comida, aí não adianta operar esse doente. Vai ter que tratar essa compulsão para depois ser operado. Só após o tratamento da compulsão alimentar que ele pode passar pela operação. Ou outras patologias psiquiátricas, né? Mas eu estou citando essa. A fono é para ensinar ele a mastigar, porque a maioria dos pacientes, eles têm dificuldade na mastigação. Não só por deficiência dentária, aí ele é encaminhado, aí nós temos um outro serviço paralelo de suporte, que é o da odontologia. Então ele é encaminhado para a odontologia, se por acaso tiver dificuldade na dentição, tiver algum problema do ponto de vista dentário, aí ele é tratado e depois ele volta para o programa e segue. E a nutricionista, a orientação dietética do doente, né, especificamente para a cirurgia. Aqui, se o doente, aqui nós não fazemos tratamento, né, clínico. A fisioterapia é para preparar o doente do ponto de vista pulmonar, que é a grande complicação que nós temos é a trombose, né? A trombose pulmonar e assim por diante. E a psicóloga para detectar se ele não tem algum problema psiquiátrico que tenha que ter o tratamento do especialista, né? Há pacientes que são contraindicados do ponto de vista psiquiátrico, aí ele sai do programa. Doutor, para a gente encerrar, eu queria ouvir do senhor relatos desses pacientes que passaram pelo senhor aqui no programa de cirurgia, do controle da obesidade aqui da HGG. Imagino que o senhor já deve ter visto várias pessoas aqui mudar de vida, né, a partir do tratamento que a HGG oferece. Como é que é essa relação do senhor com esses pacientes? Não, é extremamente gratificante. Eles reconhecem na gente, né, o fator de mudança, não só do cirurgião, porque aqui eu tenho que enfatizar, nós temos uma equipe, né? E essa equipe cuida do doente, então todos são responsáveis por esse doente. E nós damos a ele uma nova vida. Então tem vários doentes que já estão aí na luta, que perderam peso, estão agradecidos e estão com a vida normal do dia a dia. Eu acho que isso é extremamente gratificante, porque, só para você ter uma ideia, a primeira vez que eu sou cirurgião, eu tenho 4 especializações, sou cirurgião do aparelho digestório. A primeira vez que eu peguei um paciente obeso, ele não conseguia fazer as necessidades sozinho, ele precisava da mãe dele para limpar ele, lavar ele. A partir daí, vendo esse doente, eu entendi que a cirurgia era uma opção premente, né? Uma opção salvadora, uma opção, e acredito nisso, né? Eu acredito fielmente que o obeso, tendo a sua indicação precisa, ele vai se beneficiar. O grande problema que nós temos aqui, infelizmente, é que esses doentes não tem como a gente acompanhar. Só para você ter uma ideia, nós temos 300 pacientes aqui dentro do HGG que nós estamos tentando desvendar todo esse imbróglio que é o tratamento clínico para poder ser operado. Existem várias comorbidades. Então, fica difícil. Então, se você não atuar de maneira enérgica e firme, certo? Aí você não consegue operar os doentes. Então, os doentes precisam passar por várias equipes, né? E precisam ser preparados
Depois que é preparado e operado, aí que está. Infelizmente, devido à quantidade excessiva de pacientes, a gente não consegue. Deu 2 anos, a gente libera o paciente para ir ter a continuidade do tratamento fora do HGG. E às vezes a gente pega o doente que reengorda, né? Aí é uma outra situação, que é chamada de cirurgia revisional, que aqui nós também fazemos, né? Acontece muito esses casos da pessoa reengordar? Sim, aqui no HGG é alto o índice de reengorda por conta disso. Porque você não fica, o doente não fica com você o tempo todo, né? Então, se ele não fazer ter aqueles cuidados básicos que todo mundo sabe, ter uma dieta balanceada, exercício físico, não beber, não fumar, ele vai voltar a engordar, né? Então a gente precisa também, depende muito do paciente, né? Essa força de vontade. Só do paciente. Você está ouvindo Vozes do HGG, um podcast do Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi. A cirurgia bariátrica no HGG é recomendada para pacientes com obesidade grau 3, cujo índice de massa corporal, o IMC, é igual ou acima de 40, que não tiveram sucesso no controle de peso com tratamento clínico entre os critérios estabelecidos. A presença de comorbidades como o colesterol alto, esteatose hepática e hipertensão são fatores que reforçam a indicação da cirurgia. Pacientes com esse perfil recebem atendimento de uma equipe multidisciplinar e médica até o pós-operatório. Você se interessou ou conhece alguém que queira participar do programa de controle e cirurgia da obesidade do HGG? Na unidade você vai encontrar médicos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas que acompanham o preparo do paciente, que acontece de 3 a 6 meses. Quando o paciente é considerado apto, ele é internado e começa uma dieta líquida por 3 dias antes de fazer a cirurgia de redução do estômago. O tratamento continua após a cirurgia, que é apenas uma das etapas. Vozes do HGG. Prevenção. Como você conferiu aqui, há tratamento para a obesidade, mas a melhor forma ainda é a prevenção. Aí vão algumas dicas já conhecidas, mas faço questão de reforçar. Tenha uma alimentação saudável, baseada em alimentos in natura. Pratique atividades físicas. Controle o consumo em excesso de sal e açúcar. Beba pelo menos 2 litros de água diariamente. Tenha um sono adequado. Monitore a pressão arterial regularmente. Controle o colesterol. Evite o consumo em excesso de bebidas alcoólicas. Evite o tabagismo. Este foi o Vozes do HGG. Até o próximo episódio. O Vozes do HGG é um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação do IDETEC. Este episódio tem produção, roteiro e edição de Alex Maia, identidade visual e edição de Augusto Galvão, gerência de comunicação, Flávia Rocha. Você ouviu Vozes do HGG. Acesse hospitalalbertorassi.org.br.